Se existe um momento em que o coração humano revela sua vulnerabilidade mais profunda, esse momento é a véspera do Natal. Enquanto as ruas se enchem de luzes, enquanto as casas se organizam para celebrar, enquanto o mundo parece vibrar em expectativa, muitas almas atravessam esse dia sentindo exatamente o contrário. Há quem carregue um silêncio pesado, uma saudade que aperta, uma angústia que lateja, uma sensação incômoda de que nada mudou, de que o tempo passou, mas o interior permaneceu ferido. A véspera do Natal expõe o contraste entre o que vemos fora e o que sentimos dentro. É uma noite bonita, mas que pode ferir quem não encontra saída para suas próprias dores. E é justamente por isso que Jesus entra nessa noite de forma tão poderosa. A tradição cristã recorda que o Filho de Deus escolheu nascer não em meio à segurança, nem em meio à abundância, mas em uma noite silenciosa, fria e apertada. Não havia espaço para ele, não havia cenário adequado, não havia luz suficiente. Havia apenas um estábulo, uma pobreza profunda e uma humanidade confusa diante da própria incapacidade de oferecer algo melhor. E ainda assim, foi ali que a esperança nasceu. A esperança nasceu quando o mundo não tinha saída. A luz brilhou quando a noite era mais escura. O Salvador entrou exatamente onde ninguém esperava. A véspera do Natal sempre foi o território de Deus para reescrever histórias. Hoje, quando você olha para a sua própria vida e não vê saída, quando o futuro parece estreito, quando o seu coração se sente deslocado no meio da alegria dos outros, você está vivendo espiritualmente aquilo que Belém viveu naquela noite: a falta de espaço, a falta de direção, a falta de sinais. Tudo aquilo que parece indicar que não há esperança é, na verdade, o cenário perfeito para Jesus revelar o nascimento de algo novo. Ele chega quando o coração esgota todos os caminhos humanos. Ele chega quando a alma se reconhece pequena. Ele chega quando você não sabe mais o que fazer. Não porque você falhou, mas porque a esperança cristã não nasce da força humana. Ela nasce da presença de Deus. Enquanto você escuta estas palavras, permita que seu coração se coloque diante do Natal como quem se coloca diante de um mistério vivo. A esperança não é um sentimento leve. A esperança é Cristo entrando no lugar onde você achou que tinha terminado. E esta véspera, longe de ser o fim, pode ser o início silencioso da obra que Ele deseja realizar. O vazio da véspera, quando a alma pergunta se ainda existe esperança. A véspera do Natal tem um peso espiritual que nem sempre sabemos interpretar. É uma data que desperta lembranças, expectativas e comparações. É quando o coração revisita tudo o que viveu no ano, tudo o que desejava ter alcançado, tudo o que não conseguiu compreender. Para muitos, essa noite é marcada por alegria e celebração. Para outros, porém, ela se transforma em um espelho incômodo que revela ausências, feridas, sonhos interrompidos e uma sensação profunda de não pertencimento. É nesse contraste interior que surge uma pergunta silenciosa que poucos têm coragem de admitir. Ainda existe esperança para mim? Esse vazio que aparece na véspera não é fraqueza, ele é revelação. Ele mostra que a alma sente falta de algo que o mundo não oferece, de uma luz que nenhuma festividade externa é capaz de acender. O peso emocional que cresce nesse dia não nasce da falta de presentes, de companhia ou de estabilidade. Ele nasce da sede espiritual que tenta ser saciada por respostas humanas, mas que só encontra repouso quando descobre que Deus entende cada lacuna e cada silêncio. Jesus conhece esse vazio. Ele o viu antes de nascer, quando encontrou um mundo que não tinha espaço para recebê-lo.
Ele o experimentou no olhar de José e Maria quando perceberam que as portas se fechavam, que não havia lugar adequado, que a noite seria mais difícil do que imaginaram. A véspera do Natal também foi, para eles, uma noite sem saída aparente. E mesmo assim foi ali que Deus escolheu agir com mais poder. A esperança não nasceu em um cenário preparado. Ela nasceu em meio à falta. Quando sua alma, na véspera do Natal, pergunta se ainda existe esperança, ela está ecoando o clamor que Deus ouviu desde o início da humanidade. Esse clamor não o afasta. Ao contrário, o atrai. É no cansaço do seu coração que o Senhor encontra espaço para revelar sua presença. É na sua incapacidade que Ele manifesta sua graça. É na sua falta de direção que Ele abre caminho. A esperança nasce não quando você vê a saída, mas quando você dá a Deus o lugar que antes tentava preencher sozinho. Permita-se reconhecer esse vazio sem medo. Ele não é sinal de abandono. Ele é o terreno onde Cristo deseja plantar algo novo. Assim como Belém não imaginava que aquela noite abrigaria o nascimento do Salvador, você também não percebe que a noite que parece mais escura pode ser justamente o cenário onde Deus prepara uma obra que transformará sua vida. Oração guiada. Encontrar Jesus na noite da alma antes que a esperança nasça. Antes de seguir adiante, permita que sua alma encontre silêncio por um instante. Feche os olhos se puder. Respire profundamente. Inspire como quem acolhe o que vem de Deus. Expire como quem entrega aquilo que não consegue mais carregar. Esse é o momento em que você deixa de lutar sozinho e se coloca diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que entra na noite da sua alma com a mesma suavidade com que entrou na noite de Belém. Ele não exige luz, ele não exige força, ele apenas pede espaço. Agora imagine que você está em um campo silencioso, sob o mesmo céu que testemunhou o nascimento de Jesus. Há uma leve brisa, há um clima de expectativa e há uma presença que começa a envolver você. É a presença do Senhor, que se aproxima sem pressa, como alguém que conhece profundamente aquilo que você sente. Ele olha para você com ternura, como quem vê a dor que você tenta esconder. Diga a Ele dentro do seu coração: Jesus, eu estou aqui. Entra na minha noite, entra no meu silêncio, entra no lugar onde já não vejo saída. Respire novamente. Inspire a paz de Cristo. Expire o peso da alma. O Senhor se senta ao seu lado. Ele não fala imediatamente, porque sabe que seu coração precisa primeiro repousar. Sinta a mão dele tocando suavemente o seu ombro. É um toque de consolo, de acolhimento, de proximidade. Diga a ele: Jesus, esta é a noite que eu não sei como atravessar. Esta é a véspera em que meu coração não encontra alegria. Mas eu te entrego tudo o que tenho, até aquilo que não sei explicar. Agora imagine que Jesus ilumina o espaço ao redor com uma luz discreta, como a luz de uma pequena chama que anuncia o início de um novo tempo. Essa luz não afasta toda a escuridão, mas revela que você não está sozinho. A presença dele transforma a noite. Diga ao Senhor: Jesus, caminha comigo aqui. Entra onde minhas lágrimas querem esconder o que sinto. Entra onde minhas forças se perderam. Entra onde minha esperança morreu. Enquanto você respira, o Senhor toca o centro do seu coração. Ele recolhe seus medos. Ele recolhe suas preocupações. Ele recolhe suas dores antigas e suas expectativas frustradas. Ele recolhe também aquilo que você nunca disse a ninguém. Sinta essa entrega acontecendo dentro de você. Diga com sinceridade: Jesus, eu te dou minha noite. Eu te dou minha falta de saída. Eu te dou meu vazio. Aquece o que está frio dentro de mim. Acalma o que está em tempestade.
acolhe o que está frágil. Agora visualize o menino Jesus envolto em faixas, como foi colocado na manjedoura. Ele é pequeno, humilde e silencioso, e é justamente assim que a esperança entra na alma. Não como uma resposta imediata, mas como uma presença real. Aproxime-se dessa luz interior. Diga a ele: Menino Jesus, nasce dentro de mim. Nasce na parte da minha vida que não encontro solução. Nasce na área onde perdi a coragem. Nasce no lugar onde meus sonhos se apagaram. Sinta o calor suave da esperança começando a tocar o seu interior. Não é um sentimento forte. É um sopro, um início, uma semente. Respire novamente. Inspire a esperança. Expire o desânimo. O Senhor está aqui. Ele abraça sua noite com amor. Ele prepara dentro de você o que será revelado no tempo certo. Nada do que você vive está fora do alcance dele. Nada está tarde demais. Nada é pequeno demais. Agora, entregue tudo ao Senhor. Diga: Jesus, fica comigo nesta véspera. Não me deixe sozinho. Guia meus passos. Aquece minha alma. Nasce no meu coração antes que a noite termine. Eu confio em ti. Permaneça nesse silêncio por um instante, porque é nele que a esperança começa a nascer. Quando a esperança chega disfarçada, o modo inesperado como Jesus age na véspera do Natal. A esperança raramente chega como imaginamos. Ela não costuma aparecer como uma resposta imediata, nem como uma solução completa. Ela não surge como um clarão que afasta toda a escuridão de uma vez. Ao contrário, a esperança se aproxima com a mesma simplicidade do nascimento de Jesus. Ela chega silenciosa, quase escondida, envolta em pequenas manifestações que só o coração atento consegue perceber. E é justamente na véspera do Natal, quando a alma está mais vulnerável, que o Senhor age com esse modo tão inesperado que confunde, mas ao mesmo tempo consola. Jesus sabe que a alma cansada não precisa de explicações grandiosas. Ela precisa de sinais pequenos, porém profundos, que despertem novamente a capacidade de acreditar. Por isso, a esperança chega disfarçada de paz repentina, mesmo que por segundos. Chega como uma força interior que surge sem motivo aparente, apenas o suficiente para você dar mais um passo. Chega como uma lágrima que não é desespero, mas alívio. Chega como uma lembrança boa que atravessa a mente no momento certo. Chega como uma certeza suave de que Deus está presente, mesmo sem dizer uma palavra. É assim que Jesus age. Ele planta sinais discretos que quebram o ciclo da escuridão interior. Sementes pequenas que, quando acolhidas, se transformam em caminhos. Na véspera do Natal, quando tudo parece mais sensível, esses pequenos sinais ganham um significado ainda maior porque lembram o gesto divino de Belém. O Salvador não chegou cercado de luzes. Ele chegou num estábulo. Não chegou coroado. Chegou em faixas. Não chegou em um ambiente preparado. Chegou onde não havia espaço. E mesmo assim, sua chegada mudou tudo. A esperança entrou no mundo quando o mundo não oferecia nada. Do mesmo modo, a esperança entra na sua vida quando você não vê saída. Ela não pede condições ideais. Ela não exige ambiente perfeito. Ela apenas nasce. Ela rompe dentro da alma com suavidade. E essa suavidade não é fraqueza. É força divina que se manifesta de forma tão delicada que só um coração sensível consegue reconhecer. Se você esperar que a esperança venha acompanhada de grandes sinais, talvez não a reconheça. Mas se permitir que Jesus abra seus olhos para o pequeno, para o discreto, para o silencioso, perceberá que ele já está agindo. A véspera do Natal nunca é apenas uma espera humana.
É um território espiritual, onde Deus planta a semente do que vai nascer. E mesmo que você ainda não veja, a esperança já está caminhando em sua direção. A lógica divina do Natal, porque Jesus nasce onde não há espaço, saída ou luz. A lógica de Deus nunca segue o padrão humano. Enquanto nós buscamos o caminho mais iluminado, o lugar mais seguro, o momento mais adequado, Deus escolhe agir justamente onde parece impossível. O Natal é a maior prova disso. Quando contemplamos a cena simples e silenciosa da noite de Belém, percebemos que nada ali fazia sentido pela lógica humana. O Salvador do mundo deveria nascer em um palácio, cercado de honra, cuidado e abundância. No entanto, nasceu em um estábulo, entre animais, pobreza e ausência de espaço. Não havia lugar para ele nas hospedarias. Não havia estrutura, não havia conforto, não havia sequer uma preparação digna aos olhos do mundo. Ainda assim, foi ali que Deus decidiu entrar na história. Foi ali que a esperança começou. Por que Deus age desta maneira? Porque Ele não depende de cenários favoráveis para realizar sua obra. Ele não precisa de portas abertas para entrar. Ele não precisa de caminhos largos para conduzir seus filhos. Ele não precisa de luz humana para iluminar a alma. Deus escolhe sempre aquilo que é pequeno, frágil e improvável, porque deseja mostrar que sua força não vem da grandeza exterior, mas da profundidade do amor que carrega. A lógica do Natal revela um Deus que não se impressiona com aparências, mas que se move onde a humanidade já não enxerga saída. Ele entra onde tudo parece fechado. Ele nasce onde ninguém espera. Ele transforma aquilo que o mundo despreza. O nascimento de Jesus nos ensina que quando a vida parece sem espaço, quando você olha ao redor e não encontra saídas, quando o coração se sente apertado e sem direção, esse é precisamente o tipo de cenário onde Deus gosta de começar algo novo. Ele não se intimida com as portas fechadas que você encontrou. Ele não recua diante das limitações que você carrega. Ele não se assusta com a escuridão que envolve suas dúvidas. A ausência de espaço não é obstáculo para o Senhor. É oportunidade. Quando tudo parece estreito, Deus faz nascer o que ninguém imaginaria. Assim como aconteceu em Belém. A noite da véspera do Natal é, espiritualmente, o ambiente perfeito para essa revelação. É quando o coração está mais sensível aos seus próprios limites. É quando a alma revisita dores, expectativas e medos. É quando a mente tenta compreender por que certas coisas não aconteceram, por que portas se fecharam, por que caminhos desapareceram. É nesse momento de vulnerabilidade que a lógica divina se manifesta com mais clareza. Deus espera a humanidade chegar ao fim de seus próprios recursos para mostrar que a esperança não nasce do que conseguimos fazer, mas do que permitimos que Ele faça. Quando olhamos para a história do nascimento de Jesus, percebemos que José e Maria não tinham controle sobre nada. Eles não escolheram o lugar, não escolheram o horário, não escolheram as condições. Tudo parecia errado, tudo parecia fora de lugar. No entanto, Deus transformou o que era desconforto em cenário de glória. Transformou a falta de espaço em lugar de manifestação. Transformou a pobreza em sinal de salvação. O estábulo, que aos olhos humanos era indigno, tornou-se o berço da esperança eterna. Da mesma forma, muitas áreas da sua vida podem parecer indignas para receber algo novo. Você pode olhar para seus medos, suas fragilidades, seus fracassos e pensar: não há espaço para Deus agir aqui. Mas é exatamente nesse ponto que a lógica divina se revela. Deus escolhe o improvável. Ele escolhe o lugar sem saída. Ele escolhe a parte da sua história que você considera mais fraca.
Ele escolhe a área que você tentou consertar sozinho e não conseguiu. A presença dele não depende de sua força, ela depende da sua abertura. E essa abertura muitas vezes nasce do próprio esgotamento. O Senhor não espera você organizar sua vida para então entrar. Ele entra para organizar aquilo que você não consegue mais sustentar. É por isso que Jesus nasce onde falta tudo, para mostrar que Deus não precisa de condições perfeitas. Ele precisa apenas de espaço para se aproximar, e esse espaço muitas vezes é criado quando a alma chega ao limite e finalmente admite: eu não tenho mais controle. Nesse instante, o coração permite que Deus faça aquilo que você tentava fazer sozinho. A lógica divina do Natal é, portanto, uma lógica de reviravolta espiritual. Deus transforma as condições mais adversas no início de um milagre. Ele transforma a noite escura em amanhecer. Ele transforma a falta de saída em nascimento. Ele transforma a pobreza de recursos em abundância de graça. Ele transforma o silêncio de uma noite aparentemente comum na maior revelação da história. E ele continua fazendo isso na vida de cada pessoa que permite que sua presença entre naquilo que parece impossível. Por isso, quando você olha para sua própria véspera e não encontra saídas, lembre-se de Belém. Lembre-se de que Jesus escolheu nascer onde ninguém imaginaria. Lembre-se de que a esperança se revelou primeiro em um lugar apertado, escuro e sem estrutura. Lembre-se de que Deus não espera situações perfeitas. Ele age no imperfeito. Ele nasce no improvável. Ele transforma o impossível. A lógica divina do Natal muda tudo. Ela te convida a olhar para o que você considera estéril e perceber que talvez seja justamente ali que o Senhor prepara o nascimento daquilo que sua alma espera. A esperança não depende do cenário, depende da presença de Cristo. E a presença dele não falha. O encontro transformador, quando Jesus visita a sua impossibilidade e reacende o que morreu. Há momentos na vida em que tudo dentro de você parece encerrado. Situações que não avançam, portas que permaneceram fechadas por tanto tempo que você deixou de bater, promessas que parecem distantes demais, sentimentos que se apagaram pelo desgaste das lutas interiores. Há uma espécie de morte silenciosa que se instala no coração quando a alma percebe que não sabe mais esperar. É nesses momentos que você olha para dentro e não encontra movimento, não encontra luz, não encontra possibilidade. E é exatamente nesse lugar, no território da impossibilidade, que nosso Senhor Jesus Cristo escolhe entrar. Jesus não evita aquilo que está morto. Ele entra. Ele não se afasta da sua impossibilidade. Ele se aproxima. Ele não exige que você esteja forte para encontrá-lo. Ele visita precisamente sua fraqueza. O Senhor é especialista em transformar aquilo que parecia definitivo. Quando ele visita o interior humano, nada permanece igual. Ele não apenas consola, ele reacende. Ele não apenas acalma, ele ressuscita. Ele não apenas conforta a dor, ele inaugura um novo começo, onde antes havia apenas fim. No Evangelho, vemos essa lógica divina repetidas vezes. Jesus se aproxima de situações humanas que já estavam declaradas como perdidas. A tempestade que parecia sem controle em Mark chapter 4, verse 38-39. A filha de Jairo considerada morta em Mark chapter 5, verse 35-42. O amigo Lázaro no túmulo por 4 dias em John chapter 11, verse 39-44. Em todas essas cenas, a impossibilidade humana é o cenário da atuação divina. Nada do que o ser humano considerava viável ainda estava ali. Não havia saída, não havia solução, não havia força.
E foi justamente nesses momentos que Jesus se revelou com mais poder. É assim que ele se revela hoje na sua vida. O Senhor visita sua impossibilidade com a intenção de reacender o que a dor apagou. Ele entra nos espaços onde você desistiu, onde suas forças se esgotaram, onde seus sonhos morreram silenciosamente. Ele coloca a mão sobre aquilo que você considera irrecuperável e, com sua presença, infunde vida onde nada mais pulsava. A visita de Cristo é sempre transformadora, porque ele carrega em si a própria vida nova. Quando ele se aproxima, a morte interior perde autoridade. Talvez você esteja olhando para áreas da sua vida que pararam no tempo, projetos que não voltaram, relacionamentos que se desgastaram, sentimentos que se apagaram, expectativas que foram se quebrando até desaparecer. Ou talvez seja uma morte mais profunda, mais silenciosa, mais espiritual. Uma fé que se desgastou, uma esperança que se apagou, uma coragem que não voltou mais. Todas essas áreas são visitadas por Jesus quando você se encontra exatamente como Belém naquela noite, sem saída, sem espaço, sem direção. A véspera do Natal é espiritualmente simbólica porque representa essa transição entre a noite e o nascimento. Representa o momento em que Deus toma aquilo que parecia estar no fim e transforma no início de uma nova história. O que morreu não está fora do alcance de Cristo. Ele não vem apenas confortar você pelo que perdeu. Ele vem restaurar o que pode renascer. O Senhor não se limita a reorganizar seus sentimentos. Ele reacende aquilo que foi sufocado pelo medo, pelo cansaço, pelo abandono ou pela dor. Quando Jesus visita sua impossibilidade, ele não exige explicações. Ele não cobra respostas. Ele não lhe pede que entenda tudo o que viveu. Ele apenas toca sua alma com a certeza silenciosa de que ainda existe vida dentro de você. É um toque espiritual que devolve movimento. De repente, algo que estava estagnado começa a respirar. Um pensamento novo surge. Uma paz inesperada se instala. Uma coragem que você não sentia mais começa a surgir. Pequenos sinais que indicam que a esperança foi acesa novamente. Não por suas forças, mas pela presença dele. Esse encontro transformador acontece quando você permite que Jesus entre exatamente no ponto onde você desistiu. A transformação não nasce no lugar da força, mas no lugar da rendição. Quando você diz ao Senhor, "Eu não vejo saída, mas entra aqui", é nesse instante que ele abre caminho. Quando você admite que não consegue reacender nada sozinho, ele acende a chama. Quando você oferece o que está morto, ele responde com vida. Esse é o mistério da fé cristã. A graça só age plenamente quando a alma para de lutar contra a sua própria fragilidade e se abre para Deus. A visita de Cristo não muda apenas o exterior. Ela muda o interior primeiro. Ele transforma seus sentimentos antes de transformar sua situação. Ele reorganiza sua esperança antes de reorganizar seus caminhos. Ele fortalece seu espírito antes de modificar suas circunstâncias. Esse é o movimento divino, de dentro para fora. Por isso, muitas vezes você não percebe a mudança rapidamente. Ela começa em silêncio, como a ponta de uma pequena chama que anuncia que a noite está prestes a acabar. Quando Jesus reacende o que morreu, ele não devolve simplesmente o que você tinha antes. Ele devolve algo maior, mais profundo, mais sólido. O que ressuscita nas mãos de Deus não volta igual. Volta renovado, volta purificado, volta amadurecido, volta iluminado pela graça. Por isso, quando o Senhor visita sua impossibilidade, ele não está apenas devolvendo algo que você perdeu. Ele está inaugurando algo que você ainda não conhecia.
A véspera do Natal, com sua mistura de silêncio, expectativa e fragilidade, é o cenário perfeito para esse encontro. Assim como o menino Jesus nasceu em um lugar improvável, a esperança pode nascer agora na parte da sua vida que você acredita ser definitivamente perdida. Ele visita sua noite com uma promessa viva. Nada termina onde Deus decide começar. O amanhecer espiritual do Natal. Reconhecer os primeiros sinais da esperança que Jesus planta na véspera. Há um momento no processo espiritual em que algo começa a mudar dentro de você, mesmo que nada ao redor pareça diferente. É como a madrugada, quando o céu ainda está escuro, mas uma claridade suave, quase imperceptível, começa a se formar no horizonte. Não há sol visível, não há luz plena, não há brilho evidente. Há apenas um indício, um início, um sinal silencioso de que a noite não é eterna. Assim acontece com a esperança que Jesus planta dentro da alma na véspera do Natal. Ela não irrompe de uma só vez. Ela amanhece. Esse amanhecer espiritual é delicado, e muitas vezes você não percebe que ele começou. A esperança não chega com euforia, ela chega com profundidade. Não chega com ruído, chega com silêncio. Não chega com respostas completas, chega com direção interior. Quando Jesus começa a agir, os primeiros sinais aparecem de forma tão discreta que só um coração atento consegue reconhecer. Eles são pequenos demais para serem confundidos com grandes acontecimentos, mas grandes o suficiente para reacender o que parecia apagado. O primeiro sinal desse amanhecer é a leveza que toca o interior sem motivo aparente. Não é a solução dos seus problemas, mas uma trégua silenciosa dentro da alma. É como se o peso começasse a se reorganizar, como se a angústia desse espaço a uma respiração mais profunda. Você não entende como, mas sente que algo mudou. Essa leveza não vem de você. Ela é fruto da presença de Cristo, que já tocou sua impossibilidade e começou a reacender o que estava morto. É um sinal de que a esperança já está em andamento. Outro sinal é a volta da sensibilidade espiritual. Aquilo que antes parecia distante, a oração, a paz, a certeza da presença de Deus, começa a se aproximar novamente. A alma que estava rígida se torna mais receptiva. A mente que estava saturada encontra pequenos momentos de silêncio interior. O coração que estava frio se aquece com uma ternura que você não consegue explicar. Esse retorno da sensibilidade não significa que todos os obstáculos foram removidos. Significa que Jesus já está dentro, reorganizando sua história por etapas, como quem acende uma chama pequena que se alimenta lentamente até se tornar luz plena. Há também o sinal da coragem renovada. Não uma coragem estrondosa, mas suficiente para você dar o próximo passo. A esperança cristã raramente revela o caminho completo. Ela se manifesta em pequenos movimentos, passos curtos, respiros longos, decisões simples. A coragem que renasce não é fruto de autossuficiência, é fruto da graça. Quando você se percebe fazendo algo que antes temia, quando se vê tentando novamente aquilo que tinha desistido, quando se sente capaz de enfrentar o dia, mesmo sem respostas, esse é Jesus reacendendo sua vida interior. Outro sinal poderoso desse amanhecer espiritual é a capacidade de perceber beleza no cotidiano. Quando a alma está mergulhada na escuridão, tudo perde cor. Mas quando a esperança nasce, até o pequeno ganha significado. Um gesto simples de alguém, a luz do fim da tarde, uma oração que toca, uma lembrança boa, um trecho das Escrituras que ressoa mais fundo, uma sensação súbita de gratidão. Esses detalhes não são coincidências. Eles são sinais de que Cristo está reorganizando sua sensibilidade
para que você volte a perceber o que a dor havia obscurecido. Também faz parte desse amanhecer a compreensão de que você não está sozinho. A solidão interior começa a se desfazer, não porque outras pessoas entraram na sua vida, mas porque Jesus fez morada no seu interior. A presença dele se torna perceptível de um modo novo. Você sente que alguém o sustenta, que alguém o acompanha, que alguém partilha seu silêncio. Essa percepção é espiritual e apenas quem passou por noites escuras entende sua grandeza. Sentir-se acompanhado por Jesus é um dos sinais mais profundos de renascimento interior. Há ainda o sinal mais misterioso de todos, uma esperança que cresce sem explicação. Não há motivos externos, não há circunstâncias favoráveis, não há fatos concretos, mas algo dentro de você sabe que Deus está fazendo alguma coisa. É uma convicção silenciosa, mas sólida. É como se sua alma dissesse: ainda está escuro, mas eu sei que o sol vai nascer. Ainda não vejo saída, mas sei que o Senhor está abrindo o caminho. Essa esperança é obra direta do Espírito Santo, que age onde sua força não alcança. A véspera do Natal simboliza exatamente essa transição. O mundo ainda dorme, o cenário ainda é pobre, a noite ainda é fria, mas ali, escondido, um menino está prestes a nascer. E quando ele nasce, tudo muda, mesmo que por fora nada pareça diferente no primeiro instante. A esperança sempre nasce assim, em silêncio, em segredo, em profundidade. A alma percebe primeiro, o mundo vê depois. Quando você reconhece esses sinais dentro de si, ainda que pequenos, ainda que discretos, saiba que este é o amanhecer espiritual que Deus preparou. É o início de uma nova etapa. É a resposta divina ao seu clamor. É a certeza de que o Senhor entrou na sua noite e plantou a luz que crescerá no tempo certo. Você não precisa ver o dia completo para acreditar que amanhã já começou. A esperança que Jesus planta na véspera do Natal é o anúncio silencioso de que sua história não terminou. Algo está nascendo, algo está sendo reconstruído, algo está sendo ressuscitado. A noite não tem a última palavra. A luz está chegando. Consagração final. Entregar o impossível ao menino Jesus que nasce para ser luz no seu caminho. Chegou o momento mais profundo desta jornada espiritual. O instante em que tudo aquilo que você carregou em silêncio, tudo o que pesou sobre sua alma, tudo o que parecia impossível, é colocado nas mãos do Deus que escolheu nascer pequeno para alcançar o seu coração. A consagração é o ato em que você decide confiar, não porque entende o que está acontecendo, mas porque reconhece que não precisa caminhar sozinho. É aqui que a esperança encontra seu lugar. É aqui que sua alma cansada encontra descanso. É aqui que o menino Jesus nasce dentro de você. Feche os olhos por um instante. Respire lentamente. Sinta o peso do presente momento. Não se apresse. Sinta que esta é uma véspera diferente. Uma véspera em que Deus encontra espaço para realizar aquilo que você não consegue mais sustentar nas próprias forças. Agora, visualize o menino Jesus em seus braços ou diante de você, envolto em faixas simples, como descrito na noite de Belém. Veja a luz que emana dele, uma luz que não ofusca, mas consola, uma luz que não exige, mas acolhe, uma luz que não cobra, mas cura. Aproxime-se dele dentro dessa visão espiritual. Você não precisa trazer palavras perfeitas. Jesus conhece o que está no seu coração antes que você consiga formular um pensamento. Apenas coloque diante dele tudo o que pesa. Diga em seu interior: Menino Jesus, eu consagro a ti aquilo que não sei resolver. Eu te entrego o impossível.
eu te entrego minha noite. Eu te entrego minhas dores e todas as áreas da minha vida onde não vejo saída. Entregue a Ele seus medos. Os medos que tentam dominar sua mente, que tentam roubar sua paz, que tentam fazer você acreditar que está sozinho. Coloque-os aos pés dele. Diga: Jesus, toma meus medos. E permita que a presença suave do Senhor os envolva com a luz que afasta toda a escuridão interior. Ele não rejeita seu medo. Ele o abraça para transformá-lo. Entregue também suas expectativas destruídas. Tudo aquilo que você planejou e não aconteceu. Tudo o que você esperava e não chegou. Tudo o que você sonhou e se quebrou no meio do caminho. Diga ao Senhor: eu consagro a Ti aquilo que me decepcionou, aquilo que me feriu, aquilo que me cansou. E veja o menino Jesus tocando essas dores como quem toca algo sagrado, porque a sua história é sagrada para ele. Agora entregue suas ausências, as pessoas que não estão mais ao seu lado, as relações que se romperam, as perdas que ainda doem, as lacunas que parecem impossíveis de preencher. Diga: Jesus, eu consagro a Ti minhas ausências. Consola meu coração e sinta que Ele recebe cada uma delas com ternura divina, porque Ele conhece o peso do que você viveu e respeita cada lágrima derramada. Há também aquilo que você teme encarar: feridas antigas, lembranças difíceis, palavras que marcaram, culpas que você carrega há tempo demais. O menino Jesus olha para tudo isso com misericórdia infinita. Ele não se afasta dessas realidades. Ele entra nelas com luz. Entregue a Ele. Diga: eu consagro a Ti tudo aquilo que está guardado em mim e que ainda precisa de cura. Toca onde eu não sei tocar. Cura o que eu não sei curar. Permita agora que sua alma descanse no Senhor. Imagine que Jesus coloca a mão pequena sobre o seu coração. Essa mão que carregará a cruz, mas que agora carrega você. Essa mão que salvará o mundo, mas que agora deseja salvar sua alma cansada. Essa mão que um dia levantará os que caíram, mas que agora deseja levantar você. Sinta o calor dessa presença. É a esperança tocando sua vida. É o próprio Deus dizendo a você que não terminou, que não desistiu, que não se afastou. Agora faça uma entrega mais profunda. Diga ao Senhor: menino Jesus, eu consagro meu futuro. Eu consagro meus caminhos. Eu consagro as decisões que preciso tomar. Eu consagro minha história. Guia-me com tua luz. Que eu caminhe onde tu caminhas. Que eu espere o que tu preparas. Que eu viva aquilo que vem do teu coração. A consagração é completa quando você reconhece que a esperança não é um sentimento que precisa ser produzido, mas uma graça que precisa ser recebida. Você não precisa fabricar luz dentro de si. A luz vem de Jesus. Ela nasce dele. Ela se revela por ele. Ela se sustenta na presença dele. Assim como naquela noite em Belém, a luz divina entra em lugares pobres, escuros e apertados e transforma tudo em promessa. O mesmo acontece agora na sua vida. Respire profundamente mais uma vez. Sinta que a noite ainda existe ao redor, mas ela já não governa seu interior. Algo nasceu, uma paz nova, uma suavidade, uma convicção silenciosa de que Deus está aqui, de que Ele ouviu você, de que Ele recebeu sua consagração, de que Ele está iluminando o seu caminho, mesmo que os primeiros passos ainda sejam dados no escuro. A luz que Jesus acende dentro de você nunca se apaga. Agora conclua dizendo: menino Jesus, toma o impossível em tuas mãos e transforma-o segundo a tua vontade. Ilumina meu caminho. Faz nascer em mim a esperança que me sustenta e me guia. A minha vida é tua. A minha noite é tua. O meu futuro é teu. Permanece comigo.
e permaneça assim consagrado ao Deus que nasce para ser sua luz e sua esperança.